Vamos orar e começaremos, tudo bem? Jesus, te agradeço porque não faz coisas por acaso. Te agradeço por orquestrar um dia onde ficamos juntos. E peço que seu Espírito, que tem feito as coisas se moverem desde a criação, faça algo tão profundo hoje, que algo inexplicável aconteça, que não apenas nesse momento, mas durante todo o dia, que haja esse momento catalítico para as pessoas, essa mudança em seu pensamento e em seu relacionamento contigo. E peço que nos abençoe essa manhã com um senso único de compreensão de quem você é. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei, você não conhece sua história, não sei como está, mas é possível se tornar incerto sobre o ardente, incansável, autossacrificial amor de Deus. Sei que podemos ficar incertos disso. E quando nos tornamos incertos desse autossacrificial amor de Deus, incansável, que se tornamos incertos disso, começa a parecer que somos tolerados por Deus. Começa a parecer que nós, tentando impressionar a Deus e outros, começa a parecer que estamos numa performance, tendo esse ódio próprio que começa a se infiltrar, nos sentindo mais assustados e sozinhos do que o normal. Começamos a nos sentir mais preocupados do que o normal. Nós temos essa sensação terrível de dor e distanciamento. Quando não temos certeza desse amor radical de Deus, essas coisas começam a aparecer em nós. E a verdade é que, quando começamos a navegar isso, o que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante que pode pensar sobre você. O que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante que pode pensar sobre você. O que em seu coração acredita que Deus seja é a coisa mais importante sobre você. No Salmo 135, versículos 15 e 18, ele fala sobre esses ídolos e diz que esses são feitos de prata e tal. Sabe, eles têm ouvidos e não ouvem, mas têm olhos e não veem, têm boca e não falam. E tem essa pequena frase que, se não prestar atenção, passa direto. E diz, assim são aqueles que os adoram. Porque o fator importante é isso, você se torna como o Deus que você adora. Como os grandes teólogos já disseram antes, se você curar a imagem que tem de Deus, ela te cura. À medida que a sua imagem de Deus começa a ficar cada vez mais correta do que ele se fez conhecer de si mesmo, sabe, observe como você vai se transformar e viver a sua vida. Porque a pedra angular de sua vida e sua teologia é o que você acredita que Deus seja. A pedra angular significa o ponto de referência onde você constrói todo o resto. É como você acredita que Deus seja. Isso muda como você interage com Ele, como você interage com os outros, como interage com você mesmo. Entraremos nisso. O ministério da reconciliação sempre começa em você. Ele sempre começa em você e tem que ver como você se vê e como Deus te vê. Vamos chegar lá, mas eu quero que pense que em seu coração, como você acredita que Deus é. Com a nossa imagem de Deus é distorcida, começando a viver dominados por algumas coisas. Sabe, isso não é uma lista exaustiva, mas é uma lista verdadeira. É alguma coisa que acontece imediatamente que você começa a viver constantemente preocupado. Você começa a ter essa sensação de superstição. Eu quero dizer que, se eu não fizer isso correto e aquilo, as bênçãos que Deus me prometeu não virão. E começa a viver caminhando essas cascas de ovos com Deus. E começa a perceber, se for honesto, que você espera receber algo se fizer o suficiente de coisas religiosas e tudo mais. E chega nesse ponto em que, sabe, eu tenho essa sensação de superstição porque eu tenho uma imagem tão clara como ele se fez claro. Então, tem dúvida de si mesmo. Ninguém aqui, nunca. É assombrado pelos seus erros. Quando sua imagem de Deus está distorcida, você se torna dominado pelos seus erros. Não estou falando sobre a sua história com Deus, seu testemunho. Tipo, eu estou liberto da vergonha e da dor do meu passado. Mas, tipo, é o erro nas minhas finanças que fiz mês passado.
Bebi um pouco mais naquele dia. A pornografia que vi naquele dia. Você começa a ser dominado, assombrado por seus erros de uma forma que... eu sei que o meu passado não é assim, mas foi o meu ontem. Quero fazer essa distinção aqui para um momento. Seu passado é como aquele momento antes de Jesus e ontem é as coisas que você fez no sábado. Ontem. Essas coisas também podem te assombrar quando você não vê Deus como Ele realmente é, porque de repente essas coisas ditam seu amor. Elas começam a definir o seu curso, começam a criar um futuro. Sabe, elas querendo ou não, elas vão criar um futuro, começa a dominar o seu pensamento e o seu futuro começa a parecer muito diferente por causa desses erros. Sabe, aquele erro financeiro que cometi, agora é uma bola de neve, estou perdendo a minha casa, estou perdendo tudo. Porque a sua imagem de Deus está distorcida. E Deus está feliz porque você está no lugar certo hoje. Estou feliz por você. Você começa a ter uma baixa autoestima também. Vamos entrar um pouco mais nisso quando você experimenta Deus como Ele é. É profundo e transformador. Você começa a prever o pior. Para você não há essa esperança diária. Quando lutamos com isso, quando ficamos incertos de seu amor, da natureza radical de seu amor, na natureza escandalosa de seu amor, quando começamos a ver isso, começamos a dizer: uau, eu previ o pior e não vi o quão radicalmente comprometido comigo Ele é. Frases e coisas que eu quero dizer para te ajudar a pensar. Sabe, o contentamento que um bebê que acabou de ser amamentado. Sabe, já estiver perto, já viu como se estivesse bêbado com leite? Sabe, ele está completamente satisfeito. Sabe, é uma imagem de Deus em você aí. Você está disposto a olhar para quão escandaloso esse amor, quão presente esse amor é? É um amor que tem o contentamento de um recém-nascido que acabou de ser satisfeito com o leite da sua mãe. Como meu filho essa manhã, ele vem perto de mim enquanto eu me preparava para o dia e diz: pai, podemos jogar o jogo da velha antes de sair? E eu disse: sim, vamos. E estamos jogando, brincando, e ele chega e diz: oh, pai, eu te amo, você é tão aconchegante. E eu penso: nunca cresça. Mas a maioria de nós tem um Deus que é sério demais para fazer isso conosco. Temos a imagem de Deus em que Ele é tão sério que não há aconchego com Deus. Ele não é o Abba de Jesus, o papai. Isso começa a mostrar quão estoica a nossa imagem de Deus pode ser. Esse impassível, desinteressado, meio distante, comendo uvas no céu, parecido com um Deus grego, mais distante, desinteressado em nós. E quando começamos a corrigir nossa imagem, essas coisas começam a mudar em nós, mas temos que confrontar esse tirano cósmico que temos em mente, fazendo o bem e o mal acontecer no mundo. Temos que confrontar essa perspectiva dentro de nós, temos que nos perguntar o que nos dá confiança na natureza de Deus. O que nos dá confiança. E eu entendo. Porque ele se torna difícil de confiar quando você não tem essa confiança. Você definitivamente não se torna apaixonado por Ele. Não há uma busca por Deus quando pensa assim. E a minha vida de oração começa a parecer mais como mendigar. Começa a perder a graça para mim. Começa a ficar fora do lugar, tipo... Eu posso dizer que está acontecendo quando é mais como uma máquina. Eu recebo as bênçãos que quero pelas coisas que eu faço. E de repente tenho maior confiança na minha capacidade de fazer coisas no que Jesus já fez. Então, o meu futuro se torna seguro à medida em que eu tenho resultados pelo que eu faço. Mas Jesus está tentando desmantelar tudo isso. E o Espírito Santo está ajudando. O Espírito Santo está tão empenhado em desmantelar nossas distorções de Deus e revelar Jesus. Ele está tão comprometido que vai confrontar qualquer coisa em sua mente que não seja digna de Deus. O Espírito Santo está buscando isso em nós e dizendo: eu vou destruir aqueles falsos ídolos que você tem sobre Deus. É como quando fala com um ateísta e ele fala sobre Deus e você diz: eu também sou ateísta com relação a esse Deus.
Nós concordamos. Eu sou ateu com esse Deus que você acabou de dizer. Mas começamos a perceber que essa natureza que buscamos, sabe, isso é tão... Eu tive esse encontro radical com o Espírito Santo que mudou tudo na minha vida, mas mesmo assim, depois daquele encontro que mudou tudo, a trajetória da minha vida mudou para um rumo totalmente novo. Eu comecei a fazer perguntas sobre como Deus é, porque ele pareceu um pouco imprevisível. Ele pareceu que bênçãos em um dia, sem bênçãos no dia seguinte. Eu não sabia como interpretar o mundo, porque o caos estava acontecendo. Eu não sabia como dar sentido às coisas. Então, Deus se parecia mais com Zeus do que o Deus que eu encontrei em Jesus. Então, comecei com essa sensação, tipo, eu não sei o que fazer, eu preciso de algo para me ancorar. Eu tive esse encontro onde experimentei seu amor, e é um amor que me ofende, porque é uma reação em cadeia. Sabe, como essas ondas que vêm em mim naquele momento, mas agora estou tentando dar sentido à vida, às coisas ao meu redor, mas preciso dessa âncora. Sabe, como temos confiança na natureza de Deus. A primeira frase que destruiu meus ídolos, que desmantelou tudo, veio quando eu vim aqui e ouvi o Bill dizer, Jesus é a teologia perfeita. Quando eu ouvi dizer, Jesus é a teologia perfeita, de repente... Todas as coisas que eu tinha sobre Deus, que eram falsas e erradas, começaram a cair. E eu comecei a dizer, ok, se Jesus é a teologia perfeita, o que a Bíblia nos fornece para ganhar confiança na natureza de Deus revelada em Jesus? E Jesus diz em João 5,39, as Escrituras testemunham de mim. Então, as Escrituras são para nos dar confiança na natureza de Deus. Jesus diz, essas Escrituras testemunham de mim. Então, se você tem sua Bíblia, Hebreus capítulo 1 é o primeiro versículo que vamos ler juntos. Porque eles testemunham de Jesus, as Escrituras. Então, vamos abrir Hebreus 1, vamos chegar a João mais tarde. Aqui vamos nós. Achei. Hebreus capítulo 1, você não precisa rolar-se no seu telefone. Versículo 1. Deus, outrora falando, por muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Vamos parar aí. Vamos direto à expressão exata do seu ser. Na sua tradução pode dizer imagem exata. E a figura aí é de uma moeda e o molde dessa moeda de metal, que quando abre o molde, a moeda é a exata imagem daquele molde. E não há diferença entre os dois. Então, quando você olha e diga, Jesus remove todas as nuvens de confusão sobre a natureza de Deus. Jesus remove as nuvens de confusão sobre a natureza de Deus. Colossenses 1, versículo 15, o chama de a imagem do Deus invisível. Ele é a revelação perfeita. Jesus não é o mocinho no cenário de mocinho bandido. Ele não é o lado legal de Deus. Ele não é o lado de Deus que está tentando te fazer se sentir bem. Ele é a expressão perfeita de Deus. Ele é a revelação perfeita, o autorretrato de Deus. Ele é o autorretrato de Deus. Deus se fez conhecido em e por Jesus Cristo. É tão impressionante que em João capítulo 1 diz, o verbo se tornou carne e habitou entre nós, e diz, ninguém viu a Deus. Não sei se percebe quando lê isso. Há uma longa história de pessoas que andaram com Deus, e ele diz, ninguém viu a Deus. E então ele diz, Jesus, o Filho, fê-lo conhecido a nós, o declarou a nós. O que vejo é isso. Quando você vê Jesus, é quase como se nunca tivesse visto a Deus. Ele é tão impressionante, tão claro, a imagem que todos têm desejado. Quando você o vê, tem essa clareza em seu coração tem desejado. E isso remove as nuvens de confusão em relação à sua natureza.
Então, tudo que você acredita sobre Deus tem que ser contrastado com Jesus. 2 Coríntios 4, versículo 6, diz: o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. João 10, 30, nas palavras de Jesus, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. João 14, 9, quem me vê, vê ao Pai. Jesus, como Bill disse, é a teologia perfeita. Quer dizer que quando vemos Jesus, podemos ter certeza. Podemos dizer que, com a maior confiança, Deus é assim. Não é tipo, Deus é assim, mas... Não, Ele é como Deus é. Ponto final. Você não tem o lado de Deus que deseja em Jesus. E o que encontramos em Jesus, como veremos em versículos que se tornaram mais, tão normais para nós, que desacreditamos seu poder. Novamente, o que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante que pode pensar sobre você. E se você curar a sua imagem de Deus, ela te cura. Jesus é a teologia perfeita. Jesus é a autorrevelação de Deus. Já imaginou? O apóstolo Paulo não está sentado com o devocional 365 dias de graça ao lado de sua cama. Ele não é sentado com todos os últimos livros sobre graça, como entender a graça, como interpretar Romanos. Alguns entenderam por um segundo. Mas a ideia é que Paulo não tem nada disso. Você perde se perguntar o que aconteceu na vida de Paulo, que ele prega a mensagem que ele prega. Bem, Paulo em Gálatas diz isso, não foi ensinado a ele por nenhum homem. Ele diz em Gálatas 1 que veio a ele pela revelação de Jesus Cristo. Quando Paulo viu Jesus claramente, a graça foi o resultado de sua mensagem. Quando ele o viu, ele disse, uau, tudo mudou sobre como eu vejo as coisas. E agora as coisas que não faziam sentido estão fazendo sentido, e as coisas que faziam sentido não fazem mais sentido, estão mudando. Mas o ponto de referência agora não é nada menos do que Jesus. Isso acaba se tornando o foco e começa a ser a pedra angular que molda toda a sua teologia sobre Deus. É a âncora. Jesus é a teologia perfeita. Jesus é a âncora de sua teologia sobre Deus. E vamos ver o que acontece quando há mistério envolvido. Chegaremos lá. Mas a revelação chega a você. Então Jesus nos fez saber de Deus. O que tipo de insight em sua natureza que nós temos? Se Jesus é o autorretrato de Deus, se Jesus é a autorrevelação de Deus para nós, o que aprendemos sobre quem Deus é através de Jesus. Bem, versículos que estão meio que super acostumados a ponto de parecer sem poder. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Ouça, a cruz não fez Deus te amar. A cruz não fez Deus te amar, a cruz foi porque Deus te amava. Porque Deus estava tão comprometido em te amar, e Romanos, o grande livro de Paulo, nos informa que Ele não se comprometeu a te amar quando você se comportou correto. Ele não se comprometeu a te amar quando você estava no seu melhor dia. Não, foi quando você bebeu demais, quando viu pornografia, quando se viu perdido no vício. O amor de Deus ainda se derrama sobre você. O amor, quando Ele te vê naquele lugar, onde quer que esteja. Confia em mim, eu sei, eu estive lá também. Onde você está indo? Aquele amor que eu não ganhei, não podia criar nada para me aproximar. Ele me cativa. Ele me agarra, porque Ele está certo, pronto para me amar. Os jesuítas tem essa frase de Inácio, que Deus é amor te amando. Deus é amor te amando. Toda manhã, você acorda. Toda noite, quando vai dormir, Deus é amor te amando. Porque Jesus nos dá a conhecer esse amor, a cruz. A Bíblia ensina que através da cruz, vemos o tipo de amor que Deus tem. E não sei se você já pensou sobre isso na cruz, onde o homem inocente está sendo morto pelos romanos. Você acha que seria o momento onde Jesus diria aos seus discípulos, peguem as tochas, vamos à revolta.
Não, ele não diz. Ele diz, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele se certifica de que aqueles que o matam ouvem dele. Ainda há espaço naquela mesa para você. Não quero que a vingança seja o que você ouve no final da minha vida. Eu quero que o perdão seja presente aqui para você. E Jesus mostra essa imagem de Deus tão clara. E não é tipo, ok, esse é o lado bom de Deus. Não. Deus é assim. Então temos essa clareza e também temos esse tipo de beleza de um pai, às vezes um pouco ofensiva. Esse Deus que parece o pai que corre e brinca no chão com seu filho, versus o super sério, estoico, desinteressado, impassível, precisando ser convencido, cujo braço precisa ser torcido para fazer algo bom. Mas ele ama seus filhos e quer ter relacionamento. Abba, me chame de pai, me chama de papai. É quase ofensivo, pode pensar. Essa não é ideia sua, não foi você que fez. Eu não falei, Deus, eu quero te chamar de pai. Foi Deus que decidiu que ele é pai e quer que eu saiba que ele gosta disso. Então, essa dinâmica Abba Pai que faz você eterno. Porque você sente esse aconchego de pai. O contentamento de um pai ao seu redor. Aquela proteção no seu coração de um jeito que você pensa, uau, agora eu posso tirar a armadura. Posso abaixar as armas. Fui desarmado por causa do seu cuidado por mim. Jesus quer que essa revelação de Deus seja a sua revelação de Deus. Vejamos outro versículo. Em João 8, está esse momento que todos conhecemos muito bem. E como veremos na história, Jesus apaga todas as imagens vingativas e erradas de Deus que você tem. Ele apaga as imagens erradas de Deus que temos. E ele está desejoso disso. Em João 8, temos esse momento onde essa mulher é pega em flagrante. Eu adoro como meu terapeuta diz, já notou que não trazem o cara? Pois é, provavelmente um deles. Não sei onde ele está, mas de qualquer forma, ela pega no ato. É diferente quando você lê pega no ato. Isso não é tipo, você veio ao meu escritório para aconselhamento e decidiu confessar o pecado. Isso não é, eu descobri algumas coisas sobre você, nós vamos ter uma conversa. Isso eu entrei na sala e está acontecendo. Só para ilustrar, é como eu ser pego vendo pornografia, não só alguém que está lá lutando com pornografia. A vulnerabilidade aqui é nível 10. Essa mulher pode estar sem roupas. Não sabemos, mas sabemos que ela foi pega em flagrante. Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Lembre-se, Jesus é a perfeita revelação de Deus. Estamos recebendo clareza sobre a natureza de Deus através de Jesus, então essa história é importante. Isso diziam, testando ele, para ter o que acusá-lo, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com seu dedo. Gostei. Vou começar a fazer isso. Eu não estou te ouvindo. Fazer de propósito. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-se, inclinou-se e continuou a escrever no chão. Mas aqueles que ouviram, acusados pela sua própria consciência, começaram do mais velho, começaram a se retirar, e Jesus ficou só com a mulher no meio, onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo que ninguém, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Vamos parar aí. Jesus está dizendo, tudo bem, querem matar essa mulher? Vamos lá. Vamos fazer isso? Pré-requisito. Não pode ter nenhum pecado. Se é você, as pedras estão aqui. Então os mais velhos começaram a ir. Poderiam estar mais familiarizados com seus fracassos.
Tipo, eu não posso viver com essa pressão. Mas o tempo todo, Jesus está tentando fazer as pessoas vê-lo. Ele é o único sem pecado. Ele é o único sem pecado. Ele é o único que tem o direito de pegar as pedras. O único que tem o direito de matá-la. E o que Jesus está fazendo, está erradicando esse grupo de condenadores. Não sei como os seus piores momentos são, mas sinto que tenho muito de condenadores, estejam aqui presentes ou não. E Jesus diz, precisamos estar a sós. Vou me livrar desses condenadores. Estejam ele aqui ou não, ele diz, eu vou me livrar deles, para que a minha palavra sobre você seja o que você ouve. Então, no seu pior ato, Jesus está tentando falar com você. E a primeira coisa é que ele quer que você reconheça que não há ninguém mais além dele. É só você e ele agora. Ela diz, não tem ninguém. E Jesus diz, nem eu te condeno. Você não vê ninguém sendo punido na impureza. E Jesus não mente. Ele é aqui que fica bom. Porque quando começa a pregar a natureza radical do amor de Deus e o perdão, a mensagem é, está muito fácil. Quando você começa a pensar que está muito fácil, você começa a sentir o gosto de quão louco isso é. Mas Jesus não mente, certo? Ele não mente. E ele não dá falsas esperanças. Qual é a sua palavra para ela? Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Jesus está falando com ela e está lidando com o que a maioria das pessoas gostaria de tratar com comportamento. Tratar o pecado. Jesus diz, eu, na verdade, vou falar uma palavra que vai quebrar essa coisa em você. Primeiro, você não está condenada. E a revelação de não ser condenada te traz aqui. Vá e não peques mais. Portanto, a promessa de Jesus em seu pior dia é uma trajetória. Você não é deixado onde está. Ele diz, você vai para aqui. E esse é o ponto. Jesus está lidando com a baixa autoestima. Ele começa a falar palavras de autoestima, porque quando a autoestima é baixa, a probabilidade de pecado é alta. Então ele começa a tratar a raiz. Ele não só está tratando de lidar com o resultado, ou o resultado desse comportamento. Não, ele está tentando chegar à raiz disso. Então ele fala uma palavra de amor a você, de forma que o seu interior começa a mudar, porque você vê como ele é e de repente está mudando por causa disso. E começa a viver o mistério da reconciliação primeiramente em você. E começa a viver essa vida diferente, porque ele prometeu algo diferente do que onde você está. Jesus está dizendo a ela, ei, vá e não peques mais. Ele está profetizando uma trajetória para ela. Uma vida baseada no fato de que ela não é condenada, mas você é profundamente amada. E assim, em 1 Pedro, versículo 13, ele diz, cingindo o vosso entendimento, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ponha sua esperança na graça, esse poder de Deus que te capacita a viver como Ele sonha para você. Isso vem até você na revelação de Jesus. Quando está pensando, eu preciso aumentar meu amor por Deus, isso não vem porque você diz, eu preciso amar mais a Deus. Vem porque você se convenceu de seu amor radical por você. Você percebe, eu fui amado primeiro, então de repente você amando Ele. É como Davi nos Salmos, entrando na presença de Deus e dizendo, quem sou eu que se lembra de mim? Isso muda a forma como você vive e age, porque está percebendo, Ele está se derramando sobre você, te amando com um amor tão radical. E Ele diz, esse é quem eu sou. Esse não é um lado meu, esse é quem eu sou todo dia da minha vida. Eu não sou quando você está bem. Sabe, sou eu sempre.
Sabe, quando você começa a experimentar Deus assim, você muda de ser tolerado para apreciado. Você sai de tentar impressionar para ser real e começa a descansar porque não tem que usar uma máscara mais. Você sai de tentar para o descansar, sabe, de ódio para aceitação. Sabe, aceitação não é algo que o Instagram tenta de fazer com um guru de social media. Aceitação é quando nós, sabe, decide que nós entregamos aqui em fé ao que Jesus realmente disse sobre nós. Você começa a se aceitar porque isso é o que Ele disse sobre você. Quando percebe que isso é como Ele é e você começa, sabe, falar essas palavras, você começa a romper a auto-rejeição sobre você. As palavras, eles vão rompendo a auto-rejeição e de repente vem essa aceitação, a confiança, sua autoestima sobe. Não porque você é bom, mas porque você foi convencido do que Ele disse sobre você. Sabe, você não está andando mais por aí com esse peso de rejeição. Você diz, eu sou profundamente por meu Pai. Você sai de amedrontado para seguro. Mesmo em seus erros. Seus erros financeiros, o que for. Continuo falando de finanças porque estou sentindo na minha mente que há alguns que fizeram uma má escolha financeira e pensam, acabou. Deus não vai me ajudar porque eu cometi o erro. Como se seu amor não te proporcionasse tudo. Ele enviou seu filho para cuidar de você. Ele não te dará tudo mais. E essa ideia de que você está se perdendo em sua segurança, deixa de se sentir sozinho para ser visto. Você não é mais invisível quando sabe como Deus realmente é e como Ele te vê. Ele te vê como pelo que você realmente é. Nenhuma projeção que fizemos. Você vai de preocupado para seguro, de machucado para curado, da deriva para ser ancorado. Essa é uma ilustração boba de estar ancorado, mas faz sentido. Não sei se você acorda de noite, tipo, tenho que fazer xixi. E se é casado e não quer morrer, você não liga as luzes. Se ligar as luzes é porque quer morrer. Você pensa, não vai dar certo se eu ligar as luzes. Então, tem que navegar até o banheiro. E se você tem filhos, tem o Lego, tem esse sapato que não deveria estar onde está. Todo esse tipo de coisa. Mas o ponto é o seguinte. Você pode navegar pelo quarto quando as luzes estão apagadas, porque sabe como o quarto é quando as luzes estão acesas. Então, na vida, quando as lutas, os obstáculos, as coisas que não têm clareza começam a atingir, e elas vêm, nossa âncora é que Deus não muda por causa das nossas circunstâncias. O que temos que fazer é nos ancorar no que Deus se fez saber sobre si mesmo em Jesus. Então, eu não mudo o que Deus é por causa do que estou passando. Eu me ancoro no que Deus é. Como Ele é quando as luzes estão acesas? Jesus. E quando não faz sentido e não tenho que navegar no escuro? Jesus. Como Ele é. E você sai de estar à deriva a estar ancorado. Porque o que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante que pode pensar sobre você. E se resolvemos isso e começamos a entender que Jesus é a teologia perfeita, quando pensamos, qual é o ponto de referência como Deus é? Jesus. É assim que Ele é. Então começa a ler os evangelhos de uma forma divertida, porque está vendo essas histórias que estão lá para revelar Deus a você, porque Deus tem se revelado já faz tempo. Ele tem se revelado. Vou te dizer, Ele está tão ansioso para se revelar. Ele não está relutante. Você não está lidando com um Deus relutante que espera que possa resolver o enigma. Ele está certo sobre você. Apaixonado por você. Te aprecia como você é, não por nada que veste quando vai para a igreja. Ou quando sai com seus amigos e pensa, eu tenho que me comportar de certa maneira. Não, Ele te ama como você é quando você está lá nu e sem vergonha nenhuma. É assim. Porque o trabalho da serpente é fazer você questionar a natureza de Deus. Há duas coisas que começam a acontecer. Satanás semeará a desconfiança, questionando a natureza de Deus.
Jesus nos fará perguntas para nos trazer a confiança. Satanás tentará semear desconfiança com perguntas. Jesus mostrará confiança com perguntas, te trazendo mais perto dele. A vida de Adão e Eva começa a mudar quando a revelação de Deus foi mudada, por causa do que a serpente disse. Então, a batalha é o que você pensa sobre Deus e o que Ele pensa sobre você. E você pode analisar tudo isso em torno de Jesus. Reformular tudo em torno do Deus revelado em e por Jesus Cristo. Então, não sei como foi o seu dia antes de chegar aqui, era tipo 11 horas. Pode ter sido uma manhã difícil, pode ter sido uma semana difícil, não tem ideia, mas Deus está aqui para te amar radicalmente e se revelar a si mesmo, para que tenha confiança no que Ele é em Jesus, para que ande todos os dias cobertos pelo afeto do Pai, cobertos pelo afeto de Jesus, cobertos pelos cuidados dele, andando com um senso de segurança, porque sabe, Jesus está trabalhando ativamente como um mestre de xadrez para criar um futuro que te leva à bênção. E ele é agressivo sobre isso. E ele está fazendo isso por cada pessoa aqui, dizendo: estou pronto para te amar. Não, seja o que você quiser. Faça o que quiser, porque eu já mostrei que vale a pena morrer por você. Então, Pai, te agradeço, porque podemos reformular como vemos através de Jesus. Você nos deu o presente de Jesus para ter vida. E eu peço agora que qualquer imagem defeituosa que temos de você se curve a Jesus nessa manhã. Que qualquer coisa que te colocou num lugar incorreto e indigno de quem é, seja colocada sob Jesus. Renove como te vemos. E faremos com aqueles no caminho de Emaús que, quando o viram, o adoraram. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.